Bem-vindo ao Levercast, podcast oficial da Lever Contabilidade. No programa de hoje, tema muito açucarado, né? O nosso podcast hoje vai ser açucarado, porque nós vamos falar sobre os desafios do empreendedorismo na confeitaria. E para falar sobre isso, nosso convidado que teve o início, né, na sua jornada de trabalho em 2012, como jovem aprendiz em uma multinacional farmacêutica. Depois ele foi efetivado, e aí nessa busca, né, da satisfação profissional, foi estagiário do Sebrae, onde ele pôde ter contato com o empreendedorismo, né? E aí ele cursou o Empretec, né, pelo Sebrae, se graduou em administração de empresas, e foi bem nessa época que ele começou nessa jornada do doce, né, dos doces. E aí ele começou a se dedicar depois exclusivamente a encantar os seus clientes, né, com essas delícias do Pablo Cerqueira Confeitaria. E para esse bate-papo, né, com foco principal em bolos confeitados, vamos falar com ele. Seja muito bem-vindo, Pablo. Bom dia, Rodrigo. Um privilégio, um prazer enorme estar aqui, né, debatendo com vocês, conversando um pouco com vocês, né? Me senti assim muito honrado em receber esse convite e poder contar um pouco da minha história, né? Surgem muitas dúvidas, muitas pessoas me perguntam. Já recebi perguntas em Instagram, em caixinhas de perguntas, como foi o meu início na jornada empreendedora. E eu acho que hoje vai ser uma oportunidade de alcançar o maior público com relação a isso. Então, eu agradeço imensamente pelo convite. Muito obrigado você pelo seu tempo. E a gente já vai fazer aqui uma reclamação, né? A gente já vai começar o bate-papo. Faltou o docinho, já reclamei aqui no back aqui. Inclusive, o Rodrigão, que cuida aqui do som, também reclamou. Nesse papo açucarado, a gente estava esperando receber uns docinhos, uma fatia de bolo, que por sinal é muito boa, né? A gente é consumidor nato. Todas as festas que tem lá em casa, ou até as festas da Lever Contabilidade, né? As festas que a gente faz da Lever Contabilidade sempre tem um bolinho do Pablo lá para a gente cantar parabéns para a nossa galera. Mas me conta, Pablo, como que os doces entraram na sua vida, né? Você que foi administrador de empresas, cursou, né, o curso de administração, e como se tornou, né, esse Pablo Cerqueira Confeitarias? Como é que foi esse início aí? Conta pra gente. Então, Rodrigo, meu início foi muito, assim, muito legal para mim, na verdade, descobrir que eu tinha esse dom de fazer doces, né? Eu comecei a minha jornada de trabalho em 2012, né, como você já mencionou, e eu estava muito feliz aonde eu estava, com o que eu estava trabalhando, até porque era meu início de carreira, né? E foi o que eu sempre quis fazer na minha carreira, que era administração de empresas, trabalhar numa empresa, sentado no escritório, num ar-condicionado, trabalhando no computador. Eu estava muito feliz, né? Só que chega um momento que a gente quer novos desafios e você vê um momento que você não consegue mais crescer onde você está. Então você fala assim, então peraí, então a gente precisa alçar novos ares, outros horizontes, olhar de outra forma. Então foi aonde eu saí da onde eu estava, fui estagiar no Sebrae, mas mesmo assim eu ainda não pensava no doce, né? Só que eu era estagiário, né? Então uma bolsa de estágio não é algo muito relevante para quem está fazendo uma graduação e pagando a faculdade, Sim, né? Então eu falei assim, gente, eu preciso complementar, fazer um extra. Foi aonde eu estava com R$50 no bolso. Falei assim, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Então fui lá, comecei a vender bolinhos de pote, que na época eram bolinhos bem pequenos, que eu vendia a R$3 a unidade, e assim, fui vendendo entre a minha família. E o pessoal começou a comprar, os vizinhos começaram a comprar, até que um dia chegou uma vizinha em mim perguntando se eu fazia docinho para festa. Eu virei pra ela e falei assim, faço. Nunca tinha feito docinho de festa. Eu ia no mercado, comprava aquela latinha, enrolava, né, pra fazer as festas lá de casa. E eu, docinho de festa, faço. Fui lá, comecei a vender docinho de festa, né? Fiz docinho pra ela. Até que chegou uma outra cliente perguntando se eu fazia bolo pra festa. Eu falei assim, faço. Nunca tinha feito, mas faço. E comecei a fazer,
né? E foi onde surgiu a ideia. Eu, na faculdade, eu via uma necessidade minha, que às vezes eu chegava direto do serviço, eu queria comer alguma coisa, eu queria ter alguma sobremesa para comer, algum lanche para eu fazer na sala de aula, né? Porque eu já chegava em cima da hora e não tinha ninguém vendendo. Então eu comecei a vender na faculdade, para complementar minha renda, para conseguir pagar também a faculdade. Então, eu ainda no Sebrae, fazendo a faculdade, eu comecei a vender esses bolos, mas assim, em pequena quantidade, porque eu trabalhava o dia inteiro, chegava já em casa, como era uma carga horária mais reduzida de estágio, chegava em casa, produzia alguma coisa que dava tempo de produzir e levava para a faculdade. Até o dia que eu saí do estágio, falei assim, não, agora eu vou tocar com os bolos de pote. E comecei a vender literalmente na faculdade. Eu saía com 3, 4 bolsas térmicas para a faculdade e voltava com elas vazias, entendeu? Eu comecei a conquistar os clientes, conquistar, e o meu melhor marketing foi o boca a boca. Então, da minha turma, começou a ir para outra turma, Eu tive uma professora que ela não gostava de dar intervalo nas aulas dela, e eu conversei com ela, professora, eu preciso vender os meus bolos. Aí ela experimentou o bolo, e ela era intolerante à lactose, né, e tinha algumas alergias. Aí ela também experimentou, gostou, até o dia que ela falou assim, não, a gente vai parar a aula aqui hoje porque o amiguinho precisa vender os bolos dele. E ela pegava minha bolsa, levava na sala dos professores e todo mundo comprava e todo mundo começou a me ajudar, meus amigos me ajudando na faculdade. Foi aí que eu comecei a crescer, todo mundo pedindo bolo. Claro que no início, bolos de festa não saíam aquilo que eu esperava, né? Mas assim, o resultado que eu entregava para o cliente gostava, aprovava, mas eu fui aprimorando. Até então foi onde eu decidi, falei assim, não, hoje eu vou ficar só com a confeitaria. Entendi. Então, existe algumas pessoas que já passaram por aqui, elas mencionam muito assim, elas estavam em um lugar e já tinha, mesmo sem saber sobre esse desejo de empreender, sobre esse viés de empreendedor, né? Eles sempre tinham esse sentimento de inconformidade, né, de estar inconformado com as circunstâncias que eles estavam, né, e aí decidiram empreender. A gente já teve caso aqui, por exemplo, da doutora Aline Brandão, que era servidora pública, e aí deixou de ser servidora para seguir na jornada do empreendedorismo. Você tinha esse sentimento de estar inconformado, assim, aonde você estava, de procurar e encontrou no empreendedorismo esse viés que te gerou uma satisfação? Sim. Tá? Na verdade, eu queria empreender para mim, eu queria trabalhar para mim, eu não queria mais trabalhar para ninguém. Mas eu cheguei a cumprir o meu contrato de estágio dentro do Sebrae, né? Foi aonde, no finalzinho do meu contrato, eu fui agraciado, o meu gerente, ele conseguiu me dar o curso do Empretec, onde eu comecei, é um curso onde você vai desenvolver características empreendedoras, né? E ali eu vi que realmente eu conseguia empreender, né? Quando você tem um curso de uma semana que você tem que abrir e fechar uma empresa e lucrar com aquela empresa, num ramo totalmente diferente do seu, onde você saia da sua zona de conforto e você não tem tempo hábil para fazer o marketing do seu produto, vender seu produto e fazer aquele produto lucrar para você. Quando eu consegui fazer isso em uma semana e chegar no sábado, eu fechar e conseguir um diploma, porque eu consegui cumprir todas as etapas do curso, eu falei assim, não, agora eu consigo empreender. Pô, legal. Se eu conseguir em uma semana lucrar, trazer lucro para mim, por uma coisa que eu saí da minha zona de conforto, não era doce. Eu fui vender aromatizador de ambiente, que eu produzia durante a noite para vender, para fazer o marketing, para falar pro pessoal, fazer compra, que amanhã eu peço para alguém te entregar, isso e aquilo. Quando eu vi que eu consegui fazer isso em uma semana, eu falei assim, não, agora, então chegou a hora de eu empreender para mim mesmo. Foi aonde eu idealizei a Pablo Cerqueira, a confeitaria, e tô até hoje aí tocando. Entendi. Bom, bem legal, assim. E é interessante porque o ramo alimentício, né, ele é um ramo que muitos empreendedores nem gostam de ir, porque você tem que ter um cuidado muito grande com o manuseio de alimentos. Você tem são produtos que muitas vezes são perecíveis. Sim. Né? Então você tem um deadline ali que você tem que trabalhar aquele produto para você não perder a sua matéria-prima, né? E aí eu queria saber quais são, né, esses maiores desafios que você encontra hoje na confeitaria.
Então, com relação a manuseio de produtos, hoje acho que o maior desafio do confeiteiro que tem uma loja física, eu hoje não tenho loja física, tá? Mas quem tem uma loja física que abre as portas para o público, ele tem um tempo de duração dos seus produtos, onde ele expõe ali produtos para pronta entrega, né? E esses produtos têm um tempo de durabilidade. Para mim, trazendo para a minha realidade, hoje eu produzo de acordo com a demanda, né? Eu trabalho com pedidos. Então, se a pessoa pediu para tal dia, eu começo a produzir no dia, dependendo da encomenda, ou um dia anterior. São produtos feitos para ser consumido em 1 ou 2 dias no máximo. Entendi. Entendeu? Então, isso não me traz muita dor de cabeça, muita esquentação de cabeça. Porque eu não fico com produtos armazenados em geladeira, em freezers, para aguardar alguém vir comprar. Eu hoje trabalho por encomenda. Entendi. Então, acho que... Mas o maior desafio do confeiteiro que abre as portas e que tem produto pronto à entrega é esse. Pra saber o tempo que ele consegue manter um doce, uma torta dentro de uma geladeira, para ele conseguir servir durante tantos dias para o seu cliente. Que a partir de tal dia ele não pode pegar aquela torta e servir ao cliente. É verdade. Você se graduou, né, em administração de empresas. E aí eu sempre falo, quando a gente vai falar quando eu vou gravar um vídeo, quando a gente vai trazer algum material para o nosso público, eu sempre tenho cuidado de buscar trazer a realidade mesmo, né, das dores que tem no dia a dia. Que quando a gente está na faculdade, né, a gente está na graduação, a gente aprendeu faça um plano de negócios, e aí você esboça aquele plano para 5 anos, e você planeja todas os viés que podem acontecer ou não. Só que quando você vai para a prática do dia a dia, é muito diferente, né? E aí eu queria te perguntar, você como graduado em administração, né, estudou, se formou, dos conhecimentos que você teve na faculdade, né, você consegue colocar hoje em prática no seu dia a dia, que te ajuda, né, dentro dessa sua rotina do dia a dia que você aprendeu na faculdade e hoje dá para colocar na prática? O que você pode acrescentar para a gente? Então, trazendo a graduação para dentro da confeitaria, a administração da minha própria empresa, do meu empreendimento, né, eu hoje aplico muito a parte do marketing, né? O marketing para mim hoje é o principal, né? Saber divulgar, ter aonde divulgar, para quem divulgar e ter o tempo para divulgar, entendeu? Porque hoje eu produzo sozinho. Eu não tenho uma equipe que trabalha junto comigo. Eu produzo sozinho. Então, assim, eu tenho que trabalhar muito meu marketing, porque se eu só produzir, chega uma hora que eu não vou ter mais clientes. Mas eu também preciso captar novos clientes, entendeu? Então, o marketing é o principal, que eu procuro estar sempre trabalhando, mas também o financeiro, né? Porque tem gente... Na época que eu estagiava no Sebrae, eu recebia muito empreendedor que reclamava disso. Eu estou vendendo, não estou lucrando. Não, você está lucrando, só que você não está sabendo organizar aquilo que você está lucrando. Então, você não tem uma planilha, você não tem um material que te auxilia nisso. Tinha gente que chegava lá com papel de pão, eu fiz isso aqui, não estou vendo lucro. Entendeu? Então, acho que aplicar o financeiro e o marketing são os 2 viés principais da graduação que eu aplico na confeitaria. Para eu conseguir administrar isso, para ver realmente que isso está me dando um retorno positivo. Dentro do financeiro, eu acho que tem 2 pontos aí que é muito importante de ressaltar. Primeiro que quem trabalha com venda, trabalha com dinheiro, com muita rotação de dinheiro, né? Então, você recebe dinheiro praticamente todo dia. Então você não tem um montante que você vai receber. Eu recebi, sei lá, fiz uma nota aqui de 10 mil reais e agora eu tenho esses 10 mil reais e vou pagar todas as contas do mês. Então você tem que criar dentro do seu fluxo de caixa, você tem que criar essa rotina para o dia a dia, né? E aí eu acho que é um ponto que muitos empresários que trabalham com comércio têm essa dificuldade do fluxo de caixa. Como que você administra essa parte da rotação do dia a dia? Então, hoje eu vou te falar que eu tenho... os bancos digitais são os meus aliados. Por quê? Quem trabalha com comércio está ali recebendo o dinheiro ali na hora que compra o produto. Isso aqui, eu recebo dinheiro de produtos que eu estou vendendo na hora e recebo dinheiro de produtos que eu vou entregar só em dezembro.
entendeu? O cliente fechou uma encomenda para dezembro, mas já me antecipa um pouco, uma parte do valor. Então, eu tenho que saber administrar isso, tipo assim, esse dinheiro aqui eu não posso gastar. Esse dinheiro aqui é da encomenda de dezembro. Então, eu vou usar ele para comprar material da encomenda de dezembro. Não vou usar ele para comprar material da encomenda de agora. Então, assim, eu criei os bancos digitais, onde eu coloco o dinheiro que ainda vou usar em um banco, o dinheiro que eu já recebi das encomendas dessa semana, eu coloco num banco, e o dinheiro que eu vou receber, que é a outra parte dos 50%, eu coloco em outro banco. Então, assim, eu confesso que a minha contabilidade hoje não é tão eficaz. Mas a forma que eu me organizo, eu estou conseguindo me controlar e me achar. A gente chega um momento que eu me acho, entendeu? Mas o maior desafio é esse, saber dividir esses dinheiros que eu recebo, que eu vou receber, que eu já recebi e que eu estou recebendo. É saber administrar isso. É o meu maior desafio hoje na confeitaria. Entendi. E outro ponto interessante que você até mencionou sobre essa questão de saber o quanto do valor que você tem é o seu lucro. Essa semana eu até perguntei um cliente meu, e a gente falando sobre planejamento tributário, e aí para definir qual regime tributário seria interessante para ele, eu falei, você sabe quanto você tem de lucro hoje? Qual é a margem, né, do seu lucro, do seu produto lá no final? Aí ele falou assim, não, a minha margem é 50%. Eu compro por 10 e vendo por 20. Eu falei, tá, mas isso aí é a margem bruta, mas você tem que tirar aluguel, você vai ter que pagar funcionário, você vai ter que pagar imposto, você tem várias coisas aí que você precisa pagar e repor o material. Então, no final das contas, sua margem não é 50%. No final das contas, você aí vai chegar lá uns 8%, 6%. E aí ele ficou, caramba, é mesmo. Ele parou para pensar sobre isso. Você tem isso claro dentro da sua empresa? Totalmente claro, não. Totalmente claro, não. Eu sei o que existe, o que tem que ser feito. Eu sei o que existe por detrás disso para eu ter essa resposta no final, entendeu? Mas hoje, com relação à minha capacidade produtiva, né, por eu trabalhar sozinho, eu não consigo chegar a isso claramente. Não consigo ter isso claro para mim. Se você me perguntar hoje se eu sei, eu vou te dar uma aproximação. Um valor aproximado. Eu vou te dar algo bem próximo, mas não vou conseguir ser exato para você. Uhum. Entendeu? Hoje eu não tenho isso certo. Falar assim, não, Rodrigo, eu tenho. Mentira, não tenho. Quem trabalha com produto é bom olhar para o seu negócio dessa forma porque às vezes você vai ter um produto que ele vai estar pagando as contas de outros produtos, né? E aí você tem que ter isso claro, que às vezes isso é ok, faz parte do jogo, né? Por exemplo, você tem um bolo X que paga o custo de você vender o bolo Y, mas aquele bolo Y vai te trazer outros negócios, então tá ok o bolo X pagar a conta do bolo Y. Só que se você não tem isso claro, às vezes você está vendendo o bolo X e de repente o bolo Y nem faria mais sentido estar dentro da sua grade de produtos, porque ele está te tomando um lucro que você não está enxergando. Então, quando a gente vai trabalhar com produto, a gente precisa ter esse olhar, né, dentro da parte administrativa. E aí, já entrando aqui na próxima pergunta, você até falou sobre essa questão do Eukip, né? A gente estava conversando e você disse que hoje tem uma média de 120 bolos, né, por mês que você vende. Como foi para você, né, esse crescimento, mesmo você sendo equipe, né? Como é que, desde quando você começou com bolozinho de pote pequeno, como você foi administrando esse crescimento sendo, né, Eukip, né? Eukip é aquele que faz tudo, né? É aquele que administra, aquele que vende, aquele que produz, aquele que faz o marketing, aquele que edita o vídeo. Exatamente. Então, você sendo Eukip, né, como é que você conseguiu administrar esse crescimento até 120 bolos mensais, né? Então, aí entra a parte de produção, né? Planejar a produção. Hoje eu prefiro fazer 120 bolos mensais, né? Bolos grandes, bolos de festa, e entregar para o meu cliente,
onde eu teria uma margem de lucro muito maior, do que ter uma produção mais lenta e montar 500 bolos de pote. Então eu falei assim, não, peraí, isso aqui tá me tomando mais tempo e tá me trazendo uma margem de lucro menor do que isso aqui, que me toma menos tempo, a produção de um bolo maior, um bolo confeitado, um bolo decorado me toma menos tempo. As pessoas podem achar que não, mas toma menos tempo a produção de um bolo maior, nem que seja um bolo de 2 andares, um bolo de 3 andares. Mas a produção dele, o tempo de produção é muito menor, tá? E o lucro é muito maior do que eu produzir bolo de pote para vender. Porque o bolo de pote eu vou produzir e vou ter que anunciar, eu vou ter que sair para vender, eu vou ter que sair para entregar. Então me demanda mais tempo. E eu vou te ser bem sincero, produzir bolo de pote é um saco. Olha, eu vou te falar. Tem gente que me pede, de vez em quando, Pablo, um bolo de pote. Pablo, um copo da felicidade. Cara, eu atendo o cliente. Uhum. Eu atendo. Mas assim, não com raiva, não com nada. Eu atendo, mas eu falo assim, caraca, eu já passei dessa fase. Eu já passei dessa fase. Tanto que o meu planejamento de voltar, de ter uma loja física e voltar a atender esses clientes, é justamente isso. Eu continuar com a produção de bolos para festas e eventos, bolos grandes, encomendas grandes, e colocar pessoas para trabalhar na produção de pronta entrega. Entendi. Esse é um planejamento que eu tenho, que eu tinha na época que começou a pandemia. Uhum. A pandemia me deu uma travada, né? E outras questões também pessoais da minha família, com relação a cuidar dos meus avós e tudo mais, eu dei uma travada nesse projeto. Mas é um projeto que ainda está lá para ser feito, tá? Mas com relação à produção mesmo. Então, o ponto de partida foi, não, eu prefiro produzir para eventos, prefiro produzir para festas, né? Aumentar o meu lucro do que aumentar a minha produção. Entendeu? Eu já tinha terminado a faculdade. Eu não tinha mais eu não ia ter mais aquele volume de bolos vendidos, bolos de pote vendido, porque eu já estava terminando a faculdade, eu não tinha como vender o volume que eu vendia antigamente. Então, peraí, se eu não tenho como vender o produto agora, o volume que eu tenho, porque agora, para eu continuar com o mesmo volume, eu teria que produzir e ir para a porta da faculdade e captar novos clientes. Por quê? Os clientes que eram meus clientes terminaram junto comigo. Sim. Entendeu? Então eu teria que conquistar novos clientes na faculdade. E isso que na porta da faculdade, que eu não poderia ter mais acesso às dependências da faculdade para vender. Sim. Entendeu? Então a partida foi daí. Não, então agora eu paro de produzir os bolos de pote, dou uma segurada aqui e vamos crescer aqui. Entendi. Foi onde agora eu começo a fazer bolos grandes para festas. Entendi. E é interessante essa parte do eu keep, né? Que eu acho que muitos empreendedores, eles vão passar por essa dificuldade, porque naturalmente, quando você começa, é você mesmo. Você que vai cuidar do teu Instagram, né? Você que vai administrar, você que vai produzir, você que vai vender, fazer comercial, marketing. Você faz todas as partes da sua empresa. E aí, lá em administração, você aprendeu lá sobre os níveis de administração, lá, o estratégico, o tático, o operacional. E aí vou até fazer uma propaganda aqui que a gente fez um artigo esse mês justamente sobre esse tema, né? Porque a grande dificuldade do empreendedor é saber que horas que ele sai do nível operacional e vai para o nível tático. Uhum. Né? A gente até compara assim, o jogador de futebol. Ele tem um tempo de carreira dele, e aí quando chega naquele tempo de carreira, e aí a gente pode falar do Ronaldinho, enfim, dos maiores jogadores, eles vão parar um tempo. E aí, ou eles vão para o nível tático de ser um treinador, ou eles vão para o nível estratégico de ser um presidente de clube, de ser um gestor. Então, o empreendedorismo, ele tem, né, o empreendedor que começa como equipe, eu acho que ele tem essa dificuldade de saber, caramba, eu cresci até aqui, para continuar crescendo, eu preciso sair desse operacional, eu preciso começar a delegar, né? Então, eu não posso mais ser o cara que cuida do marketing também, eu não posso ser o cara que produz e que vende, eu tenho que começar a procurar pessoas para ocupar essas áreas, né? E agora eu vou ser o técnico desse time.
E agora eu vou ser o estrategista desse time. Eu vou começar a pensar dentro do meu negócio o que eu posso fazer para alavancar e continuar crescendo. Você tem um planejamento de quando você vai deixar de ser equipe e começar a tocar essa bola para ser mais técnico? Tenho. E vou te falar que tá bem próximo. Tá bem próximo, né? Como eu te falei, eu preciso resolver algumas questões pessoais, né? Com relação que eu divido a minha produção hoje com algumas questões de família também. Então, também me ocupa algum tempo do meu dia a dia, para estar resolvendo essas questões. Mas está bem próximo disso acontecer. De eu sair ali de eu ser o operacional, entendeu? E eu começar a reger o operacional. Falar como faz. Deixar de fazer e falar como faz. Entendeu? Tá bem próximo. Eu tenho essa ideia, né? E tenho esse desejo, principalmente. Porque tem gente que não quer. Tem gente que não quer, não. Vai ser eu pro resto da vida. Mas não, eu tenho esse desejo, tenho essa curiosidade, na verdade, porque pode dar certo, como pode não dar, mas a gente faz de tudo pra dar. Sim. A gente sempre planeja pra dar certo, né? E tá bem próximo. Tá bem próximo disso acontecer, tá bem... Isso é uma experiência que eu tive dentro do escritório. Eu comecei o escritório em 2013 e então esse ano a gente está fazendo 10 anos de escritório. E é interessante que você chega a um nível do tamanho da sua empresa que ou você rompe essa barreira, né, de delegar, ou o próprio negócio vai se estagnar e você tipo assim, por exemplo, hoje você tem uma produção 120 bolos por mês. Né? Aí você fala assim, pô, beleza, eu já estou aqui, 120 bolos por mês é o suficiente para me manter, para pagar minhas contas, para fazer as coisas que eu gosto, não quero mais crescer. Tá ótimo 120 bolos por mês. E aí você não rompe essa barreira de produzir, de repente, 300, 400 bolos, e aí você vai ter que ter uma equipe, você vai ter que aumentar a sua empresa. E aí com 120 vem uma crise financeira, vem uma pandemia, e aí as pessoas param de comprar, e aí não porque o seu produto não é legal, não porque o produto tá ruim, mas porque o mercado não tá, sim. não tá fluindo, né? E aí você começa a ir caindo. Caramba, agora eu só tô fazendo 100 por mês, agora eu tô fazendo 70, e aí sobe para 80. Então, na época da pandemia, né, eu me surpreendi muito. Eu fiquei muito surpreso com relação à produção de bolos. Porque quando começou a pandemia, eu falei assim, lascou. Eu larguei, né, a CLT, não trabalho mais para ninguém, hoje trabalho por conta própria. O que eu faço agora? Veio a pandemia, as pessoas vão parar de comprar. Porque agora a prioridade é outra. Sim. Né? Mas eu tive uma surpresa, assim, incrível. Porque durante a pandemia foi a época que eu mais vendi. Pelo menos na minha confeitaria foi a época que eu mais vendi. Né? Aí eu comecei a entender o meu valor. Comecei a entender que as pessoas estavam comprando, as pessoas estavam indicando e estava chegando gente nova. Tipo assim, falei, caraca, no meio da pandemia as pessoas estão fazendo festa. Mas aí eu entendi que as pessoas estavam mais ficando em casa. Então as pessoas queriam um motivo para comemorar porque estavam ficando em casa. Então elas queriam, tipo assim, não tô saindo, não tô indo para lugar nenhum, não tô comendo nada diferente. Vou encomendar um bolo, vou pelo menos fazer uma festinha. Né? E também muita gente fez filho durante a pandemia, né, gente? Então, assim, eu vendi muito bolo para meu aniversário, essas coisas assim. Foi incrível. Então, eu tive uma surpresa muito agradável com relação à produção durante a pandemia. E a maioria dos meus clientes que eu conquistei foi da pandemia para cá. A minha carteira de clientes cresceu muito da pandemia para cá. E, assim, hoje só está crescendo. E é onde eu estou me vendo mais apertado com o projeto de que, não, vamos delegar, vamos começar a crescer, esse é o teu momento, entendeu? Por isso que eu te falei que tá bem próximo de chegar a esse momento aí, de delegar, de abrir as portas para o público também. Legal, a gente fica feliz. A gente já está caminhando aqui pro nosso final. Nosso objetivo realmente é um podcast enxuto, mas que as pessoas conheçam, né, a sua história, conheçam esses desafios que você passou. Você que passou pelo Sebrae, né, existe um estudo no Sebrae que
95% das empresas que quebram nos primeiros 5 anos, né? Esse motivo principal está muito relacionado ao controle financeiro, à gestão financeira da empresa, né? E aí, a gente até já falou um pouco sobre isso, né? Eu queria saber se você possui algum controle financeiro dentro da sua empresa, se você consegue apurar esses custos que você tem, né, e o lucro, como é que você controla o financeiro da sua empresa hoje? Então, hoje eu controlo basicamente pelo Excel. O Excel para mim é um pai. Uhum. Eu não tenho nenhum sistema, não tenho nenhum programa, né, onde eu faço controles, mas eu tenho Excel, que eu controlo minhas entradas, minhas saídas, meus lucros. Toda a minha vida a minha vida empreendedora tá ali. Uhum. No Excel, eu controlo. De alguma forma eu controlo, sim. Não vou te falar que eu controlo com tudo que tem que ser controlado. Com todas as taxas que tem que ser pagas, com tudo que tem que ser ali administrado. Entendeu? Mas o bruto, o principal, né, o que vem cheio, né, o principal ali, as primeiras entradas, as primeiras saídas, são controladas através de Excel. Eu não uso nenhum sistema, não uso nenhum programa hoje ainda para isso. Isso aí já é um grande avanço, né? Você já está aí na frente aí de muitos empreendedores. Sim, mas na época do Sebrae eu entendia, eu atendia também muitas pessoas, muitos empreendedores, tanto microempreendedor individual quanto microempresa, empresa de pequeno porte. As pessoas, elas não sabem como fazer, mas também muitas delas não se interessam em aprender a fazer ou não querem pagar para alguém fazer. Entendeu? Aí quando dá o ápice da droga, né, não tem mais dinheiro. Aí vai lá, procura o Sebrae, acha que o Sebrae tem que resolver, ou procura o contador, acha que o contador tem que resolver, entendeu? De uma hora para outra. Aí parece que de uma hora para outra o dinheiro vai surgir na conta da empresa e falar assim, não, estava escondido o dinheiro. O teu dinheiro surgiu. Não, a pessoa não sabia como fazer, não procurou ajuda, não se interessou em procurar ajuda para fazer, entendeu? Ou não queria pagar alguém para fazer. Um dos maiores problemas que eu vejo nos clientes, até que a gente atende, é a pessoa olhar para o caixa da empresa e achar que aquele dinheiro é dele. Exatamente. Às vezes a pessoa está lá vendendo, aí por exemplo, você vende 120, hoje você vende 120 bolos por mês. E aí você tem bolos que teoricamente não são daquele mês, são de dezembro, né? Então ele vai ser consumido, e aí você recebeu aquele valor, mas aquele valor é para dezembro, quando você for. Então, esse controle que você faz, mesmo que de forma, né, através de uma conta, vou deixar nessa conta aqui porque esse valor eu só vou usar em dezembro. Já é um grande controle, porque o que normalmente a pessoa faz é olhar o caixa, eu tenho, esse mês entrou 10 mil, eu gastei 5, então 5 mil é meu, vou pegar 5 mil e vou gastar. E aí quando chegar lá em dezembro que tem que cumprir as entregas, né, ele não tem dinheiro para fazer comprar o material, e aí começa a ruína da empresa começa basicamente nisso. Sim. Porque ele de repente não vai conseguir entregar o bolo, e aí vai começar a ter insatisfação, problemas, né? Como é que você vê essa parte? Então, essa parte eu aprendi muito bem, e eu ensinava isso muito bem lá no Sebrae. Eu falava, gente, dinheiro da empresa é dinheiro da empresa, dinheiro seu é dinheiro seu. Eu aprendi isso tão bem, que se hoje eu viro pra você e falar assim, Rodrigo, eu vou te dar um bolo de presente, tá? Eu aceito, a gente pode... Eu tiro o dinheiro do meu bolso Uhum. e coloco na conta da empresa. Porque não é a empresa que tá te dando, sou eu. Eu, pessoa física, que estou te dando dinheiro, te dando o bolo. Uhum. Entendeu? Então eu tiro do meu e pago a empresa. Entendeu? E eu ensinava isso às pessoas. Falava, gente, dinheiro da empresa, dinheiro seu é seu. Por isso que vocês não veem lucro. A minha empresa não está tendo lucro. Não, porque todo lucro da empresa você está pegando. Exatamente. Você e a empresa são pessoas diferentes. As pessoas não entendiam isso. A gente chegava e falava assim, mas aqui tá meu nome na empresa. Falei, beleza, tá seu nome na empresa. Mas o seu dinheiro não é o dinheiro da empresa. Exatamente. Deixa o dinheiro da empresa lá. Acha que o dinheiro da empresa é para ser reinvestido na empresa. Porque assim, é engraçado porque você conseguir convencer a pessoa, porque a pessoa abre a empresa e ela acha que aquela empresa, a empresa é minha, o dinheiro é meu, eu que administro, eu vou lá e pego, faço o que eu quero.
Só que não é assim, né? Existe até um princípio na contabilidade que chama princípio da entidade, que diz que os bens dos sócios não podem se misturar com os bens da empresa. Isso aí. Então, se você pega e fala assim, não, a empresa é minha, o dinheiro é meu, vou fazer o que eu quero, em algum momento, pode ser uma pandemia. Então, por que muitas pessoas quebraram na pandemia? Assim como muitas pessoas tiveram negócios que começaram na pandemia e cresceram na pandemia. Porque elas estavam preparadas financeiramente, né, para aguentar um período de pausa. Né? E as pessoas que quebraram, elas já estavam ali no giro, né, vivendo eu preciso pagar 5 mil esse mês, eu vendi 5, então paguei minhas contas. Só que como que você faz? Quando você fecha 30 dias, tudo fechado, ninguém... E aí as pessoas com medo da escassez fazem o quê? Não compro nada, vamos ver o que vai acontecer. Então, se a pessoa não tem um planejamento financeiro para esperar esse momento, né, elas vão fatalmente quebrar. Sim. Né? Pablo, o papo tá ótimo, faltou só o docinho. Reforça aqui que faltou o doce e o pedaço de bolo, não é não, Rodrigo? Queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir aqui bater esse papo com a gente. E aí, queria te pedir para você deixar suas redes sociais, como as pessoas te encontram. Quem quiser provar aí as delícias do Pablo, como que faz? Então, Rodrigo, eu que agradeço imensamente, novamente, né, o convite. Né, saber que eu conheci você e a Leila, através da confeitaria, né, são clientes hoje. Leila, cliente fiel. Cliente fiel ali. O Pablo salva a gente, pessoal. Vou dar uma dica aqui, ó. Se você tiver muito enrolado, assim, liga pro Pablo, que às vezes a gente tava assim, ó, caramba, tem que fazer uma festa amanhã, e aí a gente não tem como, não encomendamos o bolo. Aí a Leila liga, Pablo, você consegue me ajudar? Eu preciso de um bolo para amanhã. Aí o Pablo, não, eu vou dar um jeito aqui. A confeitaria é um pronto-socorro, gente. Valorizem seus confeiteiros. Valorizem. Então, quem quiser encomendar, quem quiser conhecer mais também sobre a confeitaria, Instagram, @PabloCerqueira Confeitaria, tá lá. Tem os trabalhos que eu faço. Tá lá aberto, tem contato, tem WhatsApp, tem tudo, tem e-mail. Quem quiser entrar em contato, saber mais, até fazer outras perguntas, curiosidades. Tem gente que chama para tirar dúvidas sobre receitas, sobre bolos, e perguntar quando é que eu vou começar a dar aula. Gente, tá perto. Isso vai acontecer, tá perto. E é isso. Pô, muito legal, Pablo. Pessoal, falando em aula, né, eu queria reforçar aqui, a gente falou bastante aqui sobre financeiro. Em setembro, nós estaremos fazendo um curso na nossa unidade do Recreio, chama Financeiro na Prática. Esse curso vai ser presencial. Nele nós vamos abordar gestão de contas a pagar, contas a receber, cobranças. É um curso completo, né, relacionado ao financeiro. E aí não é um curso onde você só tem teoria, não. É na prática mesmo, como você organiza a sua empresa, como você gerencia, né, e como você administra o seu fluxo de caixa. O objetivo do curso é você terminar o curso sabendo fazer um fluxo de caixa. E tá na hora de terminar, né? O papo tá bom. Queria agradecer aqui os nossos patrocinadores, aqueles que pagam a nossa conta. GT Pneus, Lever Contabilidade, Lelule Cowork, Estúdios Club e Pablo Cerqueira Confeitaria. Prazer. Muito obrigado, Pablo. Obrigadão. Tchau, tchau.